Você está tendo problemas para fazer a manipulação da sua foto parecer mais realista? Ou quer aprender como criar incríveis manipulações do zero? Se sua resposta foi sim, nesse tutorial iremos te ensinar 6 técnicas infalíveis para você criar surpreendentes manipulações de imagens no Photoshop. Falaremos desde o recorte até a finalização, abordando luminosidade, saturação, cores, perspectiva e muito mais. Fala galera, começando mais uma aula da Escola do Design e nesse vídeo vamos criar uma manipulação de imagens do zero, ensinando técnicas poderosas que ajudarão você a criar artes mais realistas. Começaremos aprendendo como combinar as perspectivas dessas duas imagens para parecer que essa modelo seja parado nessa doca aqui e não na Avenida Paulista. Em seguida vamos combinar o brilho, a matriz saturação para que a imagem pareça cada vez mais realista. Também vamos controlar o desfoque do fundo para combinar entre as duas fotos e por último utilizar um filtro indispensável para a manipulação de imagens no Photoshop. Praticamente toda manipulação passa por ele, então ele é essencial na nossa arte. Também já deixa o like e se inscreva no canal para nos ajudar a sempre trazer novos conteúdos toda semana. E comenta abaixo se gostariam de um mini curso gratuito sobre manipulação de imagens. Por último, lembrando que há imagens e o PSD estão no primeiro comentário fixado para você fazer o download. Aqui dentro do programa, com as nossas duas imagens abertas, eu vou utilizar a ferramenta mover e com o botão esquerdo eu vou trazer ela para o nosso fundo do background. Quando chegar nesse fundo do background, segura a tecla Shift para a gente poder soltar e ficar bem centralizada. Agora vamos apertar a tecla W para poder abrir a nossa varinha mágica ou seleção rápida, nesse caso pode ser qualquer uma das duas. E aqui em cima vamos apertar em selecionar assunto. O selecionar assunto é uma ferramenta inteligente da Adobe que de forma automática ele já faz toda uma seleção da parte principal da nossa imagem. E claro que a seleção não fica tão perfeita, a gente vai poder arrumar um pouquinho com a ferramenta aqui do seleção rápida, ok? E ela aqui no mais vamos aumentar um pouco. E agora segurando o Alt a gente consegue deixar ela aqui no menos e consegue eliminar algumas áreas que a gente não quer na nossa imagem. Aqui é uma parte mais praticazinha, eu vou acelerar um pouco o vídeo, vou fazer esse recorte um pouquinho mais preciso e já volto com vocês. Pronto galera, já fiz o recorte, não precisa ser um recorte tão preciso, mas pra frente a gente vai conseguir arrumar alguns detalhezinhos, pro final da aula a gente acaba arrumando. Então agora pra gente conseguir criar o recorte completo, vamos vir no canto inferior direito nessa câmerazinha e vamos dar um clique para criar uma máscara de camada. Agora que o nosso recorte já está pronto, precisamos pensar a forma mais realista e coesa que a gente vai conseguir deixar essas duas imagens do mesmo tamanho. E a melhor forma para combinar duas fotos na manipulação é através da perspectiva. Para chegar nessa perspectiva, precisamos encontrar a linha do horizonte. O que seria a linha do horizonte? A linha onde acaba a terra e começa o céu. Vamos tirar a visibilidade dessa primeira camada da modelo e aplicando um zoom a gente consegue entender que a linha que acaba a terra e começa o céu é mais ou menos essa linha aqui da nossa imagem, ok? Então nesse caso acaba sendo bem fácil de encontrar. Porém, se a gente tirar essa régua e apertar Ctrl mais 0, existe outra forma da gente encontrar um pouquinho mais difícil, porém funciona melhor. Então apertando a tecla U, vamos vir aqui na ferramenta do retângulo e vamos selecionar a ferramenta linha e vamos criar duas linhas paralelas convergentes, ou seja, duas linhas que se iniciam de pontos distintos, mas em um momento elas se encontram. Utilizando aqui a passarela para ficar mais simples, podemos puxar uma linha aqui e subir ela toda e outra linha que agora vai ser a paralela, e agora o ponto que eles se encontram vai ser a área convergente, que é o ponto da nossa linha do horizonte. Então a nossa linha do horizonte, como já tinha dito, fica mais ou menos aqui, ok? Então podemos excluir agora todas essas camadas, agora que a gente já tem em mente essa primeira linha, voltar com a visibilidade da nossa modelo e segurando o Shift, vamos dar um clique sobre a máscara de camada para poder abrir nossa imagem original. Vamos subir ela aqui um pouquinho e vamos encontrar a linha do horizonte da nossa modelo, dessa primeira imagem. Novamente apertando a tecla U para poder abrir a nossa linha e vamos fazer exatamente a mesma coisa. Com base nas linhas aqui da ciclofaixa, vamos puxar uma na diagonal mais ou menos assim. E vamos puxar uma aqui desse lado que é paralela, mas em um momento elas se convergem aqui. Agora aplicando o zoom, a gente consegue perceber que a nossa linha do horizonte dessa imagem é aqui mais ou menos no finalzinho da orelha, um pouquinho no brinco. Vamos usar o brinco como base, tá bom? Que é uma forma que a gente consegue encontrar melhor. Então podemos também excluir tudo aqui, segurar o Shift e apertar sobre a máscara de camada para poder voltar. E agora a única coisa que a gente precisa fazer é deixar a linha do horizonte dessa nossa imagem da modelo junto com a linha do horizonte do nosso fundo, dessa forma aqui, e pronto, elas já estão em perspectiva. Agora, caso queira um tutorial completo sobre perspectiva, que eu expliquei aqui bem por cima, deixa aí nos comentários que pode ser o segundo episódio desse nosso mini curso gratuito aqui sobre manipulação. Beleza? Então agora a segunda coisa que a gente tem que fazer é consertar essa escala.
Então vamos vir aqui segurar o Alt e pressionar sobre esse cadeado para a gente conseguir desbloquear essa camada. Agora com o botão direito, vamos vir em converter objeto inteligente. O que é objeto inteligente? É um objeto que a gente consegue fazer manipulações, aplicar filtros, fazer tudo, sem ele sofrer alterações destrutivas. Dentro do design, a alteração destrutiva são aquelas que não tem volta. Por exemplo, você faz um recorte no teu objeto inteligente, já era. A única forma vai ser apertando o Ctrl Z. Porém aqui no objeto inteligente a gente consegue dar 2 cliques, abrir outra camada original e tal. Agora vamos apertar Ctrl mais T e esse pontozinho aqui, ó, esse pontinho de referência que é do meio, vamos colocar sobre as nossas linhas do horizonte as duas. Caso não esteja aparecendo esse pontinho aqui, você vem aqui em cima, ó, provavelmente vai estar desmarcado, você vem e seleciona, ele já vai aparecer e você pode deixar ele mais ou menos aqui. Dessa forma, conseguimos diminuir o nosso plano de fundo proporcionalmente aqui ao modelo, ok? Ó? Então ele fica sempre em perspectiva. Eu vou deixar ele mais ou menos assim, para mim já tá ok. Vou dar um ok aqui em cima. E agora eu vou apertar a tecla C, para a gente poder abrir a nossa ferramenta Corte Dinâmico e vou puxar aqui para as laterais, para poder fazer um recorte, a gente trabalhar apenas com a área do nosso documento realmente, e não com um pouco desse PNG que sobrou. Aqui em cima eu vou dar um ok. E agora Ctrl mais 0, eu já tenho a minha imagem em perspectiva e cortadinha da forma que a gente vai trabalhar. Percebe que é bem simples, mas é uma coisa muito importante que já muda muito a qualidade do nosso trabalho. Também podemos apertar agora Ctrl T novamente e aumentar só um pouquinho, ó, segurando o Alt, as laterais aqui, deixá-las um pouquinho maiores, mais ou menos assim, e dar um ok novamente. Agora que conseguimos organizar a parte do tamanho, vamos trabalhar na modelo para tentar deixá-la o mais realista com esse fundo, ok? A primeira coisa que a gente vai cuidar dela, que a gente vai controlar, é a luminosidade e através dos níveis. Então vamos vir aqui no canto inferior direito, ajustes, e vamos abrir a ferramenta níveis. Aqui dentro a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma máscara de corte, senão toda alteração que a gente vai fazer aqui vai acabar afetando o nosso fundo também e não é o que a gente deseja. Então vamos vir aqui embaixo nessa primeira posiçãozinha e apertar, a gente já cria uma máscara de corte e toda alteração fica apenas a nossa modelo. Eu vou explicar bem brevemente como os níveis funcionam nessa aula, ok? Então aqui na esquerda a gente vai conseguir controlar as áreas escuras da minha imagem. Então conforme eu trago esse ponto esquerdo para a direita, ele fica cada vez mais escuro a minha imagem, ok? Esse ponto da direita é o contrário, ele controla as áreas brancas. Então conforme eu trago o ponto da direita para a esquerda, para dentro, ele clareia ainda mais a minha imagem. E aqui embaixo é como a gente controla os pixels. Então aqui embaixo, esse ponto da esquerda está dizendo para o Photoshop que o pixel preto, o 00000, é a cor mais escura dentro da minha imagem. E conforme eu vou trazendo, eu vou alterando essa cor mais escura. Então agora esse cinza um pouquinho mais claro é a cor mais escura, ok? E aqui é a mesma coisa. Aqui nesse branco do lado direito, tá falando no Photoshop que o FFFFF é a cor mais clara, que é o branco normal. E conforme eu venho trazendo para a esquerda, vai escurecendo a minha imagem. Então se eu trazer até aqui, agora a minha cor mais clara é esse cinza. Então vamos trazer normal. Deixar ele aqui no canto e vamos controlar apenas aqui em cima. Vamos arrastar esse ponto aqui um pouquinho para dentro, ó, só para escurecer um pouco a nossa imagem para ficar parecida com o fundo. Esse ponto aqui da direita também vamos trazer um pouquinho para clarear um pouco mais as áreas brancas, ok? Mais ou menos aqui também tá bom tamanho. Esse ponto de baixo acho que a gente também deve clarear um pouco, então acho que até um pouquinho mais aqui, ó. Na verdade escurecer, né? Quando a gente traz para a esquerda ele escurece, perdão. E aqui no contraste, e aqui também, ia falar, mas esqueci de explicar. Aqui esse pontinho do centro é o contraste. Então aqui tá mais contrastado, aqui tá menos, ok? Deixar ele aqui no 1 e também vamos aumentar um pouquinho o contraste nele. Aqui tá perfeito. E essa configuraçãozinha aqui é bem simples, tá? Só pra gente tentar deixar o mais próximo da nossa imagem original, do nosso fundo, né? Porque agora o que a gente tem que ter no pensamento? Precisamos de toda forma tentar trazer essa cor, essas sombras do fundo para o modelo. Então vamos agora voltar em camadas. Vamos fazer um antes e o depois, ó, como estava, como ficou. Porém ainda não tá no meu agrado, porque esse níveis também tá afetando a cor da nossa imagem, ó. Tá deixando um laranja aqui na blusa um pouquinho mais forte. Para isso a gente vai mudar o modo de mesclagem para luminosidade, que também é o que a gente está controlando. Então aqui no normal, na setinha para baixo, vamos dar um clique e vamos vir na última opção, luminosidade. Dessa forma só controlou a luminosidade, não alterou nada de cores. Também vamos dar 2 cliques aqui, ó, no nome níveis e vamos também colocar luminosidade para a gente saber o que estamos controlando. E se você ainda já aprendeu tudo isso e não deixou o like, não se inscreveu no canal, poxa, dá uma moral aí pra gente, né? Só esse básicozinho aqui é muito maior do que qualquer curso pago aí, que você ia pagar 500 reais, eu tô entregando tudo de graça. Então deixa o like, se inscreve que tem muito conteúdo aqui no canal. Agora o próximo passo é a gente controlar as cores da nossa modelo. Então novamente vamos vir aqui no canto inferior direito no ajustes e vamos agora trabalhar com curvas, ok? Com ele aqui aberto, a primeira coisa que a gente sempre tem que fazer é criar uma máscara de corte para ele afetar apenas a nossa modelo. E nesse curvas a gente vai trabalhar meio que com uma ferramenta secreta aqui. Então segurando o Alt, vamos apertar sobre esse aqui automático.
e vai abrir essa simples telinha que é a opção de correção automática de cor, tá bom? No localizar cores claras e escuras, vamos dar um clique e aqui a gente tem as três opções: sombras, tons médios e realces. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar sombra da imagem e vamos aplicar na nossa modelo. Vamos pegar os realces da imagem e vamos aplicar na nossa modelo para ficar cada vez mais coeso. Então, apertando nesse retângulozinho aqui das sombras, vai abrir o nosso seletor de cores. A gente pode vir e procurar alguma cor aqui. Opa, olha o que aconteceu, até esqueci de explicar, vamos cancelar. A gente precisa estar com o curvas aqui, ó, a miniatura dele ativada, ok? Não pode estar na nossa máscara de camada. Então, com a miniatura ativada, podemos voltar, segurar o Alt, vir no automático e agora sim a gente vem localizar cores claras e escuras, dá um clique nas sombras, a gente consegue começar a pegar algumas coresinhas aqui da nossa imagem. Então aqui a gente já percebe que a nossa sombra nessa imagem ela não é totalmente preta, ela é esse verde meio escuro. Então vamos dar um ok e o Photoshop já aplicou essa sombra um pouquinho mais esverdeada na nossa imagem. E vamos fazer a mesma coisa com o realces, dá um clique nele, vai abrir o nosso seletor de cores e vamos pegar uma corzinha clara aqui da nossa imagem, mais ou menos aqui em cima. Aqui tá bom, não é um totalmente branco, tá? É um meio que bebê bem claro, um azul bebê bem claro. E nos tons médios a gente não vai mexer, vamos dar mais um ok. Aqui vai falar salvar as novas cores de destino como padrão. Você coloca não, porque senão isso aqui vai afetar toda a nossa imagem. Então colocando não, se a gente vir aplicar um antes, um depois, esse aqui fez muita diferença na nossa imagem, deixou ela um pouquinho mais azulada, um pouquinho mais próxima do fundo. Porém, ele também tá afetando um pouco na nossa luminosidade, por isso vamos mudar o modo de mesclagem dele para a cor. Novamente normal, altera o modo para a cor, dessa forma a gente consegue manter a nossa luminosidade e também manter a nossa cor. E também achei esse efeito muito forte, então vamos tirar um pouquinho a opacidade, tá? Deixar mais ou menos aqui 70, já tá de bom tamanho. Agora vamos arrumar a saturação, ok? Essa aqui é bem simples, nesse caso também não precisaria arrumar, mas como eu quero que você comece a criar suas próprias composições, suas próprias manipulações, em alguns casos pode ter que usar, então eu vou te ensinar como criar ela. Novamente vamos em ajuste, matriz e saturação nesse terceiro grupo, dá um clique, cria uma máscara de corte e aqui a gente consegue controlar a nossa saturação, tirando para ficar um mais cinza, né, mais próximo do preto, ou clareando ela. Eu vou tirar apenas um pouco, deixar mais ou menos o menos 10, tá? Só para falar que a gente colocou. Portanto, essas foram as configurações básicas aqui da nossa modelo. Se a gente tirar todas as configurações, vai perceber como ela estava e como ela ficou. Agora também vamos aplicar um pouquinho de um desfoque nesse fundo e eu vou te explicar o porquê. Se a gente novamente segurar o Shift e apertar sobre a máscara de camada para ela poder ser eliminada, vamos perceber que nessa imagem a gente tem bastante desfoque aqui no fundo. O máximo de foco que a gente tem é só aqui nessa parte de baixo. Então vamos aplicar esse mesmo desfoque no nosso plano de fundo novo. Shift, aperta sobre a camada, com essa camada primeira aqui do nosso background convertido em objeto inteligente. Agora é a hora importante, tá? Dela tá em objeto inteligente e eu vou te explicar o porquê. Então vamos vir em filtro, galeria de desfoques e vamos trabalhar com esse aqui, ó. Inclinação Shift, dá um clique nele e ele funciona da seguinte forma: qualquer coisa que estiver entre essas duas linhas, essa linha aqui superior e essa linha aqui, estiver dentro delas, vai manter nítido, normal. E tudo que estiver fora dessas linhas, ele vai passando por um desfoque gradativamente. Então, como vamos aplicar apenas esse desfoque aqui no fundo, aqui embaixo podemos descer bastante ele, tá? Deixar mais ou menos aqui, porque, como eu disse, aqui é a parte que fica nítido, tá? É a parte de baixo da modelo que ficou nítido. Vamos subir um pouco daqui. Então, tudo que estiver dessa linha aqui para cima e dessa aqui também vai ficando. Dessa vai ficando cada vez mais desfocado, mais desfocado, até passar dessa linha e chegar aqui no céu que a gente percebe que está bem desfocado. Também vamos descer um pouco essa última linha aqui, deixar aqui perto do antebraço, aqui tá ok. Eu também não quero esse desfoque tão forte, então vamos diminuir um pouco esse desfoque aqui, mais ou menos nesse 9 tá ok. Podemos apertar aqui em cima para confirmar. E pronto, desfoque aplicado na nossa imagem. O antes aqui, ó, como ela estava, e agora como ela ficou. E a importância do objeto inteligente é se a gente dá 2 cliques aqui em galeria de desfoque, a gente volta e consegue configurar novamente sem ter uma alteração destrutiva, ok? Após aplicar todos esses efeitos, vamos apertar nessa primeira cama do nosso background, segurando o Shift, vamos apertar em matriz mais saturação, com o botão direito vamos converter todas em objeto inteligente. E agora por último vamos aplicar o efeito que precisa ter em todas as suas composições. E agora por último vamos aplicar o filtro mais importante para nossa manipulação, que é o do Camera Raw. Vamos vir aqui em cima em filtro do Camera Raw ou Shift Ctrl mais A. E aqui dentro dele é onde você vai controlar a maioria das coisas, temperatura, exposição. Aí você pode ir configurando da forma que você quiser. Eu vou tirar um pouquinho da temperatura, tá bom? Para deixar ela um pouco mais azul, um pouco mais azulada. Também vou aumentar um pouco das sombras, porque
porque eu acho que aqui atrás ficou muito escuro. Na nossa imagem principal não estava assim, mais ou menos aqui no 30, tá ok? Vou aumentar a vibração aqui embaixo bastante para poder deixar mais nítido ainda todas as configurações que a gente acabou realizando. Agora vamos vir nesses dois triângulos e também vamos aumentar a nitidez, mais ou menos um 25, tá legal? Agora vamos para ajustes HSL e aqui a gente vai conseguir configurar tudo, luminescência, que é a luminosidade, saturação, matriz. Então vamos pegar aqui a luminosidade, vamos aumentar um pouquinho esse laranja, tá? Porque eu acho que eu perdi muita cor no suéter dela. Vamos tirar um pouquinho do azul, para deixar um azul um pouquinho mais escuro. Na saturação, vamos novamente aumentar o nosso laranja, deixar na casa dos 16. O azul podemos aumentar um pouco agora na saturação para dar uma cor a mais nele, uma vibração a mais. E aqui na matriz, caso você queira alterar, você vir aqui em azul, você consegue mexer no fundo e tal, mas aqui não importa muito. Por último, vamos vir nesse FX aqui e o que acontece? Após a gente aplicar aquele nosso filtro de desfoque, a gente acabou perdendo um pouquinho do granulado, daquele filme da foto mesmo, né? Aqueles pontinhos que acabam ficando em qualquer fotografia que a gente tira. Então vamos aumentar um pouco a intensidade desse granulado aqui, para a gente poder ganhar de volta e ficar cada vez mais realista, porque sem ele parece muito que a imagem foi digital, que a imagem totalmente digital, totalmente uma montagem. É o que a gente não deseja, né? Então praticamente o nosso câmera raw está configurado. Caso você queira configurar mais alguma coisa, você pode ir testando. Eu vou dar um ok e a nossa manipulação está completa. Agora eu vou apertar novamente o C, vou diminuir um pouquinho esse céu, para ficar ainda melhor nossa imagem, para focar apenas na área que a gente quer mesmo, que é a área da modelo, junto com o nosso fundo, claro. Agora vamos para os ajustes finais, algumas coisinhas básicas. Então dando dois cliques sobre a nossa primeira camada, é o caso agora do objeto inteligente, né? Se eu apertar aqui OK, você vai perceber que temos de volta todas as nossas camadas, nada alterado, tudo completo aqui. Agora vamos trabalhar um pouquinho sobre o recorte dela, tá? Vamos vir aqui na máscara de camadas e com a cor preta no pincel, ó, a gente abre o pincel, pode deixar ali na dureza 100. E com a cor preta a gente consegue vir eliminando algumas áreas que a gente não deseja na nossa imagem, fazendo esse retoque mais fino. Aí na sua casa você pode deixar como for, você precisa ter uma atenção a mais, como é no tutorial e o vídeo já está bem grande, eu não vou ter esse recorte tão preciso. E também agora por último vamos arrumar um pouquinho nessa parte do cabelo, que é um recorte muito difícil de ser feito. Vamos usar uma técnica bem simples. Vamos criar uma nova camada, vamos agora apertar a tecla I para abrir nosso conta-gotas e vamos selecionar uma cor aqui do fundo, tá bom? Mais ou menos, ó, tá alterando aqui, ó, cada vez que eu dou um clique ele altera ali. Vamos pegar uma cor bem próxima do cabelo, mais ou menos essa aqui. Agora vamos apertar a tecla B e vamos pintar aqui por cima, ó, dessa forma para ficar bem feio mesmo, ok? Pegar toda a área do cabelo que tá com esse negocinho vermelho. Vamos alterar essa camada que a gente pintou para a cor, para ela ficar dessa forma aqui. Agora ainda nela, vamos dar dois cliques para abrir o nosso estilo de camadas. Nessa camada subjacente aqui, vamos aplicar esse pontinho da esquerda um pouquinho para dentro, para ele começar a dissolver junto com o cabelo. Agora a partir do momento que ele começa a dissolver, você segura o Alt, que ele vai se separar e você consegue ter um recorte mais suave, ó, dessa forma. Percebe que ele tá meio que se juntando com o cabelo e eliminando toda aquela parte vermelha. Aqui já tá bom, vamos dar um ok. E olha a diferença que ele faz, o antes e o depois. Ficou parecendo mais com o fundo, ok? Agora eu aperto Ctrl mais S para poder salvar a minha imagem e ela vai atualizar o objeto inteligente na nossa parte principal, no nosso documento aqui do background. Agora se a gente voltar, todas as alterações que a gente fez lá do cabelo já foi aplicada junto com o filtro do Camera Raw, tudo junto e misturado, fechou? Então galera, essa foi a aula de hoje, uma aulazinha um pouquinho maior, porém com muita técnica, muita coisa importante, que vai te ajudar a criar manipulações incríveis, realistas e coesas dentro do Photoshop. Se você acha que valeu a pena, deixa um like para fortalecer, compartilha também se possível, se inscreve no canal se você não for inscrito, também faça o download do nosso e-book, tá indo junto com o link das imagens do PSD, o e-book tá aí gratuito nosso, como conquistar novos clientes. Tamo junto, valeu e eu fui!